Bem, pessoal, vamos para mais um vídeo aqui do assunto de calorimetria. Dessa vez vamos fazer uma questão do SIS 2017. Vamos ver o passo a passo dessa questão, tá? Tudo para você se dar bem aí na prova que você vai fazer. Vamos lá. A questão do SIS 2017 diz assim: deseja-se que um peixe de capacidade térmica igual a 400 caloria por grau Celsius, inicialmente a 20 graus Celsius, tenha sua temperatura baixada para 0 graus Celsius. No local em que isso será feito, a temperatura de fusão do gelo é de 0 graus Celsius e seu calor latente de fusão é 80 cal por grama. A quantidade de calor que será extraída desse peixe é capaz de derreter uma massa de gelo inicialmente a 0 graus Celsius igual a quanto? Então, o primeiro passo vai ser você tirar os dados da questão. Capacidade térmica, o Czão, 400 cal por grau Celsius. A temperatura inicial, eu vou chamar de T0, é 20 graus Celsius. E a temperatura final vai ser 0 grau. 0 graus Celsius. O calor latente de fusão é o L. Fusão do gelo é 80 caloria para cada grama. Então, a quantidade de calor que será extraído desse peixe é capaz de derreter uma massa de gelo. Então, nós queremos encontrar massa de gelo. Pois bem, então os dados da questão foram tirados. O que é importante você notar é que está falando de capacidade térmica do peixe, e aí tem uma certa temperatura, e esse peixe ele vai derreter, por isso que vai aparecer a quantidade de calor latente. Então, nós temos duas situações, tá? Que é a capacidade térmica e o calor latente de fusão. Então, vamos resolver essa questão pela Lei Geral das Trocas de Calor, onde eu vou ter dois Qs. Um calor do peixe envolvendo a capacidade térmica e a temperatura, e outro calor envolvendo a quantidade de calor latente. Então, você usa a quantidade de calor latente toda vez que o material vai mudar de fase, que o corpo vai mudar de fase. Nesse caso é o gelo, o peixe que está congelado. Então, ele vai derreter, certo? E é isso que a questão quer saber. Qual é essa quantidade de massa que vai ser derretida? Olha só. A quantidade de calor que será extraída desse peixe é capaz de derreter uma massa de gelo igual a quanto? Então aqui, ó, nós vamos utilizar a equação da capacidade térmica. Vou botar aqui do lado. A capacidade térmica, a gente já sabe que é quantidade de calor, nesse caso sensível pela variação da temperatura. Se você isolar essa quantidade de calor sensível, a capacidade térmica vai passar multiplicando a temperatura. Então fica assim, ó, quantidade de calor sensível vai ser a capacidade térmica vezes a variação de temperatura. Então quem é que vai ser isso aqui? Isso aqui vai ser o meu Q1, certo? E quem vai ser o meu Q2? Justamente vai ser a quantidade de calor latente, que é massa vezes calor latente. Nesse caso, calor latente de fusão. Então, quem é que vai ser isso aqui? Vai ser o meu Q2. Então, aqui, ó, o meu Q1 vai ser o QS. Quem vai ser o meu Q2? Vai ser o QL.
Tudo isso tem que dar quanto? Tem que dar zero. Quem é QS? Pela equação da capacidade térmica, é o Czão, capacidade térmica, vezes a variação da temperatura, mais o QL. Quem é o QL? É massa, calor latente, no caso de fusão do gelo. Pronto. Depois que você chega aqui, é interessante você expandir aqui essa temperatura para você ver melhor. O que é a variação de uma temperatura? É a temperatura final menos a temperatura inicial. Ó, mais a massa vezes o calor latente de fusão do gelo, nesse caso, né, igual a zero. Tá aí, ó. Depois que você chega aqui, é só substituir os valores. Quem é a capacidade térmica? É 400. Vezes quem é a temperatura final? É zero. E a temperatura inicial? 20. Então fica 0 menos 20 mais a massa, que eu não sei, que é isso que eu quero encontrar, vezes o calor latente, nesse caso de fusão do gelo, vai ser 80. E tudo isso tem que igualar a zero. Por que iguala a zero? Porque sempre um corpo vai passar, o calor vai ser transferido de um corpo para o outro, ou seja, um ganha e outro perde, sempre. Então, essa soma tem que dar zero. Então, aqui 0 menos 20 vai dar menos 20, fazer bem passo a passo, massa vezes 80, e tudo isso igual a zero. Isso aqui vai dar 4 vezes 2, 8, 1, 2, 3 zeros, então menos 8.000, mais a massa vezes 80 igual a zero. Ó, como eu quero encontrar massa, eu já vou deixar isolado desse lado. Então fica massa vezes 80. Esse menos 8.000 está negativo do lado esquerdo da igualdade, eu passo para o lado direito positivo. Então fica 8.000. Então, como eu quero encontrar a massa, fica 8.000 dividido por 80. Olha só. Posso cortar um zero de cima com zero de baixo, então ficou o quê? Ficou 800 por 8. Logo, a massa será de 100 o quê? 100 gramas. Então, com isso, a gente chega à conclusão que a massa será de 100 gramas, certo? Aí você vai ver lá nas alternativas qual é a alternativa é a correta. Ó, a quantidade de calor que será extraída desse peixe é capaz de derreter uma massa de gelo de quanto? Uma massa de gelo de 100 gramas, certo? Então, olha aí, pessoal, uma questão do CIS 2017, uma questão tranquila de fazer, mas desde que você analise passo a passo da questão, certo? Então, mais um vídeo aí para o canal Josinei Glória, espero ter ajudado você. Até a próxima.